Na imensidão onde o silêncio pesa mais que o vento e onde algumas dores não cabem em palavras. Hoje você vai conhecer uma história sobre o que significa ser descartada e sobre a chance improvável de recomeçar quando tudo parece perdido. Antes de começar, já se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. É sempre bom saber até onde essas palavras estão chegando. Ela chegou à fazenda quando o sol começava a descer. Estava magra demais, suja da estrada, com os olhos fundos de quem não dorme há dias. Ao lado dela, uma cadela preta, igualmente esquelética, que a seguia com uma devoção que parecia ser a única coisa que as mantinha vivas. O fazendeiro estava no cercado, quando percebeu a movimentação perto do portão. Não era incomum receber viajantes, mas algo naquela mulher chamou sua atenção. Ela não pediu nada. Apenas ficou ali, parada, olhando para a casa, como se estivesse calculando se deveria ou não se aproximar. Ele continuou observando, sem se fazer notar. A mulher tirou do bolso algo pequeno, um pedaço de pão velho, duro, ajoelhou no chão e ofereceu à cadela. O animal comeu com urgência, enquanto ela apenas acariciava o pelo sujo com uma ternura que contrastava com o estado de ambas. Quando a cadela terminou, a mulher não pegou nada para si. Ficou ali, sentada na terra, olhando para o horizonte como quem já desistiu de muita coisa. O fazendeiro saiu do cercado e caminhou até ela. A mulher se levantou rapidamente, assustada, e deu um passo para trás. A cadela rosnou baixo, mas sem força real. Ele ergueu as mãos devagar, mostrando que não tinha intenção de causar problema. Perguntou se ela precisava de algo. Ela hesitou, olhou para o animal, depois para ele, e finalmente balançou a cabeça. Disse que estava só de passagem, que não queria incomodar, que logo seguiria viagem. Ele não acreditou. Ninguém passa por aquela região sem destino, sem provisões, sem esperança, a menos que esteja fugindo de algo ou tenha sido expulso de algum lugar. Insistiu que ela ao menos bebesse água, comesse algo, que a cadela também precisava. A menção ao animal fez com que ela aceitasse, não por si mesma, mas pela companheira de jornada. Ele a levou até a cozinha da casa. Ofereceu pão fresco, carne de sol, feijão cozido. Ela comeu devagar como quem não está acostumada a ter comida. A cadela ficou do lado de fora, mas ele também deixou um prato com restos para o animal. Enquanto ela comia, ele não fez perguntas. Sabia que algumas histórias não precisam ser arrancadas. Elas vêm quando a pessoa está pronta. Depois de comer, ela pediu licença para descansar um pouco. Ele ofereceu o galpão dos fundos, onde havia um colchão velho, mas limpo. Disse que ela podia ficar o tempo que precisasse. Ela agradeceu com uma voz quase inaudível e foi para o galpão. A cadela a seguiu, colada aos seus pés. Passaram 2 dias assim. Ela saía do galpão apenas para buscar água e aceitar a comida que ele deixava na porta. Não falava, não olhava nos olhos dele. Era como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo ausente, perdida em algum lugar que ninguém podia alcançar. No 3º dia, o fazendeiro estava atrás da casa, perto do pequeno túmulo que havia feito anos antes. Era onde sua esposa estava enterrada, um lugar simples, marcado por uma cruz de madeira e algumas flores silvestres que ele plantava de tempos em tempos. Estava ali, em silêncio, quando ouviu passos atrás de si. Era ela. Tinha o rosto ainda mais pálido, os olhos fixos na cruz. Deu um passo à frente, depois parou. Levou a mão ao peito, como se algo estivesse aprendendo por dentro. Ele esperou, não disse nada. Ela então desabou, não em lágrimas, mas em palavras, palavras que pareciam ter sido guardadas por tempo demais. Contou que tinha perdido o filho num parto que aconteceu sozinha, numa noite de tempestade, longe de qualquer ajuda, que o bebê não resistiu, que ela o enterrou com as próprias mãos, num lugar que ninguém sabia, que a aldeia onde vivia a expulsou depois disso, dizendo que ela trazia má sorte, que uma mulher que não consegue manter a vida não merece ficar entre os vivos. Ela disse tudo isso sem olhar para ele.
Olhava apenas para a cruz, como se estivesse confessando para alguém que já não podia julgá-la. Quando terminou, ficou em silêncio. Ele então se aproximou devagar e segurou a mão dela, não com pena, mas com entendimento. Disse que ali ninguém era descartável, que ele entendia a dor que não se cura com o tempo, que ele também tinha perdido alguém e que sabia o que era carregar isso sozinho. Ela finalmente olhou para ele. Havia algo nos olhos dele, uma sinceridade que ela não via há muito tempo. Ele não estava tentando consertá-la, apenas estava dizendo que ela podia ficar, se quisesse. Ela ficou. Nos dias seguintes, começou a ajudar na fazenda. Pequenas coisas no começo, alimentar as galinhas, buscar água no poço, varrer a varanda. Ele nunca pediu nada, mas ela parecia precisar se ocupar, como se o trabalho fosse a única coisa que a mantinha longe dos pensamentos ruins. A cadela a acompanhava sempre, uma sombra silenciosa e fiel. O fazendeiro percebia que ela evitava qualquer conversa mais profunda. Respondia com monossílabos, desviava o olhar quando ele tentava iniciar algum diálogo. Ele respeitava isso. Sabia que algumas pessoas precisam de tempo antes de conseguirem confiar de novo. Uma tarde, enquanto ela lavava roupas no tanque perto do celeiro, ele se aproximou e perguntou o nome da cadela. Ela parou o que estava fazendo e olhou para o animal que descansava à sombra. Disse que não tinha nome, que a cadela tinha aparecido na estrada, pouco depois de ela ter sido expulsa, e desde então as duas estavam juntas. Que nunca tinha pensado em dar um nome, porque nomes criam vínculos, e ela não sabia se conseguiria suportar mais um vínculo que podia ser quebrado. Ele entendeu. Não insistiu. As semanas passaram, ela foi se acostumando com a rotina da fazenda e ele foi se acostumando com a presença dela. Não era uma convivência fácil, mas era honesta. Ele não fingia que a dor dela não existia, e ela não fingia que estava bem. Havia um respeito mútuo naquilo, algo que ia além das palavras. Certa manhã a cadela não estava lá. Ela chamou, procurou pelos arredores, verificou todos os cantos da fazenda. Nada. O animal tinha desaparecido durante a noite. Ela entrou em pânico. Foi a primeira vez que o fazendeiro a viu realmente desesperada. Ela corria de um lado para o outro, gritando por um nome que nunca tinha dado, procurando por algo que parecia ser a última coisa que a ligava à vida. Ele tentou acalmá-la. Disse que a cadela podia ter ido caçar, que voltaria. Mas ela sabia que não. Havia algo de errado. Podia sentir. Passaram o dia inteiro procurando. Seguiram trilhas, vasculharam a mata próxima, perguntaram aos vizinhos mais distantes. Ninguém tinha visto a cadela. Quando a noite chegou, ela se sentou na varanda, exausta e derrotada. Disse que isso era um sinal, que tudo que ela tocava morria ou desaparecia, que não deveria ter ficado ali, que estava trazendo má sorte para ele também. Ele se sentou ao lado dela, não tentou argumentar, apenas ficou ali, em silêncio, até que ela parou de falar. Então disse que no dia seguinte continuariam procurando, que não iam desistir. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, ele acordou com um som estranho. Saiu de casa e viu a cadela parada no meio do terreiro, olhando fixamente para a mata. Ela não estava sozinha. Havia outra cadela, menor, mais clara ao lado dela, e 3 filhotes pequenos, cambaleantes, que tentavam acompanhar as duas. Ele chamou a mulher. Ela saiu correndo do galpão, ainda com os olhos inchados de tanto chorar na noite anterior. Quando viu a cena, parou. A cadela veio até ela devagar e se sentou aos seus pés. Os filhotes a seguiram, tropeçando uns nos outros. Ela se ajoelhou, tocou a cabeça da cadela, depois olhou para os filhotes. Havia algo nos olhos dela, algo que ele não tinha visto antes. Não era só alívio, era compreensão. A cadela não tinha desaparecido. Tinha ido buscar algo, ou alguém. Talvez tivesse encontrado outra fêmea abandonada, talvez os filhotes fossem órfãos. Ele não sabia, mas o que importava era que a cadela tinha voltado, não sozinha, mas trazendo vida com ela.
Se essa história já te prendeu até aqui, imagina o que vem no próximo capítulo. Aproveita esse momento e já deixa seu comentário aqui embaixo. Conta o que você está achando até agora. A mulher não disse nada por um longo tempo. Apenas ficou ali, ajoelhada, com os filhotes tentando subir em seu colo, enquanto a cadela preta observava com aquela lealdade silenciosa que nunca tinha falhado. Quando finalmente se levantou, havia algo diferente em sua postura. Não era felicidade, ainda não, mas era um começo. Talvez a primeira fresta de luz depois de tanto tempo no escuro. O fazendeiro trouxe leite morno e trapos limpos. Juntos, improvisaram um abrigo no galpão para as cadelas e os filhotes. Ela trabalhou com cuidado, com uma atenção que ele não tinha visto antes. Cada movimento era pensado, cada gesto era suave. Era como se estivesse cuidando de algo precioso, algo que não podia quebrar. Enquanto organizavam o espaço, ele perguntou se ela achava que a outra cadela tinha sido abandonada também. Ela olhou para o animal que descansava com os filhotes amontoados contra seu corpo e disse que provavelmente sim. Que o mundo estava cheio de criaturas descartadas, rejeitadas, deixadas para trás. Que talvez a cadela preta soubesse disso melhor do que qualquer um. Ele concordou. Disse que talvez fosse por isso que as duas tinham se encontrado. Que almas perdidas se reconhecem. Nos dias que se seguiram, a fazenda ganhou uma energia diferente. Os filhotes traziam movimento, barulho, vida. Ela passava horas cuidando deles, alimentando, limpando, ensinando a cadela mais clara a confiar nela também. O fazendeiro percebia que algo estava mudando. Ela sorria de vez em quando, um sorriso pequeno, mas genuíno. Falava mais, fazia perguntas sobre a fazenda, sobre a região, sobre ele. Uma noite, depois do jantar, ela perguntou sobre a esposa dele, sobre como tinha sido perdê-la. Ele hesitou, não porque não quisesse falar, mas porque fazia tanto tempo que ninguém perguntava. Contou que ela tinha adoecido de forma repentina, que em poucas semanas tinha se tornado fraca demais para sair da cama, que ele tinha tentado de tudo, buscado ajuda em cidades distantes, mas nada tinha funcionado, que no final ela tinha partido segurando a mão dele, pedindo que ele não desistisse de viver. A mulher ouviu em silêncio. Quando ele terminou, ela disse que entendia, que algumas perdas não fazem sentido, não importa quanto tempo passe, que a gente aprende a carregar, mas nunca esquece. Ele concordou, e pela primeira vez desde que ela tinha chegado, sentiram que havia algo em comum entre eles que ia além da dor. Havia uma compreensão, um respeito mútuo por aquilo que cada um carregava. As semanas passaram e os filhotes cresceram. Ela começou a dar nomes a eles. O primeiro foi Esperança, um nome simples, mas que carregava tudo que ela estava tentando construir. Os outros foram Recomeço e Promessa. Nomes que não eram apenas para os animais, mas para ela mesma. O fazendeiro percebia que ela estava começando a se enraizar, não de forma óbvia, mas em pequenos gestos. Plantou flores perto do galpão, consertou uma cerca que estava quebrada há meses, começou a cozinhar, a cuidar da casa, a sugerir melhorias na fazenda. Ele não pediu nada disso, mas aceitou com gratidão. Era como se ela estivesse reconstruindo algo dentro de si através daquele lugar. Mas nem tudo era tranquilo. Havia noites em que ele a ouvia chorar no galpão, dias em que ela ficava em silêncio, perdida em pensamentos que ele não podia alcançar. Ele respeitava esses momentos. Sabia que a cura não é linear, que tem avanços e recuos, que algumas dores nunca desaparecem completamente. Um dia, enquanto trabalhavam juntos no pasto, ela parou de repente e disse que precisava contar algo. Ele largou a ferramenta e se virou para ela. Ela respirou fundo e disse que, antes de ser expulsa da aldeia, tinha tentado voltar, que tinha implorado para ficarem com ela, prometido que trabalharia mais, que faria qualquer coisa. Mas eles tinham sido firmes. Disseram que ela era um peso, uma lembrança de fracasso, que sua presença trazia tristeza para todos.
que era melhor ela partir. Ela contou isso sem lágrimas. A voz estava firme, mas havia uma dor profunda nas palavras. Disse que durante muito tempo tinha acreditado neles, que tinha acreditado que realmente era descartável, que não merecia estar em lugar nenhum, que a única razão de ainda estar viva era porque a cadela precisava dela. O fazendeiro ouviu tudo. Quando ela terminou, ele disse que entendia por que ela tinha acreditado naquilo, que quando todo mundo diz a mesma coisa, fica difícil não acreditar, mas que aquelas pessoas estavam erradas, que ela não era descartável, que a prova disso estava ali, na forma como cuidava dos animais, na forma como tinha ajudado a fazenda a ganhar vida de novo, na forma como tinha conseguido seguir em frente mesmo quando tudo parecia impossível. Ela olhou para ele e pela primeira vez pareceu realmente acreditar naquelas palavras. Mas a paz não duraria muito. Uma tarde, enquanto ela estava no celeiro organizando feno, ouviu vozes na entrada da fazenda. Vozes que conhecia, vozes que a faziam tremer. Saiu devagar e viu 3 homens conversando com o fazendeiro. Eram da aldeia. Estavam procurando por ela. Ela se escondeu atrás do celeiro, o coração acelerado, as mãos tremendo. Ouviu um dos homens dizer que tinham vindo buscá-la, que a aldeia estava passando por dificuldades, que precisavam de alguém para ajudar nas colheitas, que estavam dispostos a deixá-la voltar se ela trabalhasse sem questionar. O fazendeiro perguntou por que achavam que ela estava ali. Um dos homens riu e disse que tinham ouvido boatos, que alguém tinha visto uma mulher com uma cadela preta naquela região, que sabiam que ela não tinha para onde ir, então devia estar por perto. Ele negou. Disse que não tinha visto ninguém com essa descrição, que se ela tivesse passado por ali, ele saberia. Os homens não pareciam convencidos, mas também não tinham como provar nada. Disseram que voltariam, que se ele a visse, avisasse que ela devia a eles pelo tempo que ficou na aldeia. Quando os homens partiram, ela saiu do esconderijo. Estava pálida, os olhos arregalados. Disse que precisava ir embora, que não podia trazer problema para ele, que eles voltariam e talvez não fossem tão educados da próxima vez. Ele a impediu. Segurou os ombros dela e disse que ela não ia a lugar nenhum, que aqueles homens não tinham direito sobre ela, que ela estava livre, que podia escolher onde ficar, que se eles voltassem, ele lidaria com isso. Ela quis argumentar, mas ele não deixou. Disse que ela tinha construído algo ali, que tinha encontrado um lugar, que não ia deixar ninguém tirar isso dela. Ela finalmente cedeu, mas o medo não desapareceu. Durante os dias seguintes, estava sempre alerta, sempre olhando para a entrada da fazenda, sempre pronta para fugir. As cadelas sentiam a tensão. A preta não saía do lado dela, e os filhotes ficavam mais quietos. O fazendeiro tentava tranquilizá-la, mas sabia que palavras não eram suficientes. Ela precisava ver que estava segura, que ele não ia deixar nada acontecer. Uma semana depois, os homens voltaram. Dessa vez eram mais. 5, talvez 6. Chegaram no final da tarde, quando o sol começava a descer. Ela viu da janela e sentiu o pânico subir. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o fazendeiro saiu da casa e foi até eles. A conversa foi tensa. Ela não conseguia ouvir tudo, mas via os gestos, a linguagem corporal. Os homens estavam exigindo algo. O fazendeiro estava firme, imóvel. Em certo ponto, um dos homens tentou passar por ele, entrar na propriedade. O fazendeiro bloqueou o caminho. Ela não conseguia mais ficar ali, apenas observando. Saiu da casa com as pernas tremendo, mas decidida. Caminhou até onde eles estavam. Quando os homens a viram, sorriram. Um deles disse que sabia que ela estava ali, que tinha vindo buscar o que era deles. Ela respirou fundo e disse que não era deles, que nunca foi, que eles a tinham expulsado, descartado e agora não tinham direito nenhum sobre ela, que ela tinha encontrado um lugar onde era respeitada, onde podia recomeçar, que não ia voltar. Os homens riram, disseram que ela não tinha escolha, que devia a eles.
Um deles deu um passo à frente, tentando pegá-la pelo braço. Mas antes que pudesse tocar nela, a cadela preta surgiu do nada e se colocou entre eles. O animal rosnava baixo, os pelos eriçados, pronta para defender sua dona. O homem recuou, surpreso. A mulher se ajoelhou e segurou a cadela, acalmando-a. Então olhou para os homens e disse que eles precisavam ir embora, que ela tinha feito sua escolha. O fazendeiro se posicionou ao lado dela, disse que ela estava certa, que eles não tinham poder ali, que se não fossem embora, ele buscaria ajuda das autoridades mais próximas. Os homens hesitaram. Olharam uns para os outros, depois para ela, depois para o fazendeiro. Finalmente um deles cuspiu no chão e disse que ela ia se arrepender, que o mundo não era gentil com pessoas como ela, que eventualmente descobriria isso. Então partiram. Ela ficou ali, tremendo, com a cadela ainda ao seu lado. Quando os homens desapareceram na estrada, ela desabou, não em lágrimas, mas em exaustão. O fazendeiro a segurou, impedindo que caísse. Levou-a de volta para casa. Preparou chá quente e fez com que ela bebesse. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, disse que tinha medo de que eles voltassem, que talvez nunca a deixassem em paz. Ele disse que talvez não, mas que ela não estava sozinha, que daquela vez tinha escolhido ficar, tinha enfrentado o medo, tinha dito não, e que isso significava algo, que cada vez que fizesse isso, ficaria mais forte. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, pareceu acreditar que talvez, apenas talvez, pudesse realmente ter uma vida ali. E aí, o que achou dessa jornada pelo Velho Oeste? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui de onde você está assistindo. A sua participação é o que mantém essa trilha viva.